Boa noite, gente. Essa é a nossa segunda aula, é a nossa segunda síndrome do grupo de síndromes tóxicas que a gente vai abordar, é a síndrome anticolinérgica, tá? E ela basicamente é o contrário da síndrome colinérgica. Então, a síndrome anticolinérgica é uma síndrome causada por agentes tóxicos que vão promover o antagonismo da acetilcolina de forma competitiva nos receptores muscarínicos. Então, é só lembrar dos efeitos muscarínicos que aconteciam na síndrome colinérgica, que tudo aquilo ali, ao contrário, vai ser os sinais e sintomas da síndrome anticolinérgica. Os principais medicamentos que a gente tem, o principal agente que causa então a síndrome anticolinérgica é a atropina. Por isso que a atropina é a medicação que a substância que a gente usa como antídoto para tratar a síndrome colinérgica. Então, um é o contrário do outro. Tá? O principal agente então é a atropina. A gente tem alguns outros aqui, antispasmódicos como iosina, escopolamina, cicloplégicos como ciclopentolato, tropicamida, dimenidrato, prometazina, biperideno, amantidina, clorpromazina, quetiapina, amitriptilina, nortriptilina, né, que são antidepressivos tricíclicos, e ciclomazepina. São as principais substâncias que podem causar uma síndrome anticolinérgica. Tá? Tem algumas plantas também que podem causar a síndrome anticolinérgica, descritas aqui. Vamos lá. Então, os sinais e sintomas da síndrome anticolinérgica. Foi que nem eu falei anteriormente. É só vocês gravarem a síndrome colinérgica, entender a síndrome colinérgica, que ao contrário vai ser a síndrome anticolinérgica, que é o antagonismo, né, da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Lá, na síndrome colinérgica, a gente tem um paciente encharcado. Aqui é um paciente seco. A gente fala que é um paciente quente, seco, com rubor facial, hipertermia. Ele tem sede, língua, lábios e garganta secas e dificuldade de deglutição. Ocular, a gente vai ter midríase, diplopia, fotofobia, visão embaçada, aumento da pressão intraocular, tá? Trato gastrointestinal. Enquanto na síndrome colinérgica, pensando, que nem eu falei, pensando nos receptores muscarínicos, a gente vai ter diarreia, náuseas. Aqui a gente vai ter diminuição da motilidade, constipação intestinal, redução de ruídos hidroaéreos, distensão abdominal e às vezes náuseas. Aqui é a mesma coisa. Enquanto a gente tem que pensar que aqui a gente está tendo a inibição da acetilcolina, então a bexiga, por exemplo, não vai conseguir contrair. Então, com isso, a gente vai ter uma retenção urinária, uma distensão vesical, podendo ainda fazer um bexigoma. Sistema nervoso, a gente pode ter agitação psicomotora, agressividade, alucinações visuais, auditivas e ou olfativas, delírio, convulsões, torpor, coma. Neuromuscular, a gente pode ter mioclonia, rabdomiólise, aparelho cardiovascular, taquicardia, hipertensão arterial moderada, arritmias. E no aparelho respiratório, no sistema respiratório, taquipneia, estridor e retração intercostal. Em casos mais graves, quando o paciente chega a fazer rabdomiólise em uma síndrome anticolinérgica, a gente já tem que pensar que é um sinal de gravidade, tá? Fala que a gente tem uma regra mnemônica, né, da síndrome anticolinérgica, que o paciente é cego, quente como inferno, vermelho como pimentão e seco como urso e louco varrido. E essa frase diz respeito às principais alterações que esse paciente da síndrome anticolinérgica vai ter. É um paciente, então, diferente lá da síndrome colinérgica, que é um paciente encharcado, aqui a gente tem um paciente seco, é um paciente que tem rubor facial, né, é um paciente que tem uma alteração neurológica importante, tá? Como eu falei, vermelho como pimentão, seco como urso, louco varrido. Aqui é um exemplo de uma síndrome anticolinérgica causada por biperideno. Lembrando não, estou falando pela primeira vez no caso, o biperideno ele é um antídoto usado especificamente para tratar síndromes extrapiramidais. Uma outra coisa que eu acabei de falar. O efeito anticolinérgico ele pode acontecer com uma reação adversa. Como assim? A gente está diante de um paciente que ele está em uma síndrome colinérgica, né? Com todos aqueles sintomas que a gente já falou na outra aula. Paciente encharcado, paciente com bradicardia, paciente com midríase, com miose, desculpa.
E aí a gente vai usar atropina nesse paciente, está com baixa frequência cardíaca, está com muita secreção, a gente vai usar atropina. A gente pode, às vezes, fazer com que esse paciente saia de uma síndrome colinérgica e vá para uma síndrome anticolinérgica, tá? Então esse efeito anticolinérgico pode acontecer com uma reação adversa também. Tratamento. A principal medida que a gente tem de tratamento para uma síndrome anticolinérgica é carvão ativado, se tempo hábil, tá? Lavagem gástrica não está muito recomendado. Sempre vamos dar prioridade ao carvão ativado. Vamos fazer o tratamento sintomático e suportivo, como eu falei anteriormente. Se o paciente tiver com bradicardia, a gente vai estimular com que ele aumente a frequência cardíaca dele. Se tiver hipotência, fazer fluido, né? Fazer uma expansão volêmica, tá? Sempre tratando os sinais e sintomas do paciente. Tem algumas medidas físicas que a gente pode fazer para corrigir essa hipertermia também. Sedação a gente faz em caso de agitação, tá? Com diazepam, 5 a 10 mg, não passando de 30 mg ao total. Essa é a dose que a gente usa em crianças, não precisa muito se preocupar com isso. Em caso de bexigoma, que a gente falou que pode fazer um bexigoma devido à retenção urinária, sondagem vesical. E o antídoto que a gente tem é a filoxigmina, que é uma inibidora da colinesterase, só que ela não está disponível no Brasil, tá? Essas são as doses, mas não usamos porque não está disponível no Brasil. Então essa foi a aula de síndrome anticolinérgica, é uma síndrome um pouco mais curta, justamente porque ela é o contrário da síndrome colinérgica.